Oi, pessoal. Hoje a gente traz aqui, nessa nova sessão do Lock Talks, um convidado muito especial. Quem fala aqui é Leonardo Prado, eu sou Head Comercial da Loccomex. Para todo mundo lembrando que a missão da Loccomex é transformar como as empresas fazem comércio exterior. Então eu estou aqui com o Luciano Xavier, que é diretor de operações do Grupo Boticário. É um prazer recebê-lo aqui conosco como convidado. Ilustre, a gente quer entender um pouco dos desafios, conhecer um pouco do Luciano, suas responsabilidades. Então, para já começar a aquecer aqui, Luciano, fala aí um pouco do que você faz dentro do Grupo Boticário, quais são as atribuições principais, desafios, quanto tempo você está por lá? Prazer novamente. Bom, Léo, obrigado. Foi um prazer enorme aqui. Obrigado pelo convite. Poder aqui dividir um pouco a experiência, o trabalho que a gente faz no Boticário. Sou Luciano, sou diretor de operações logísticas dos e-commerces do grupo. Hoje são 8 marcas, 8 sites que nós temos. Estou há quase 13 anos já no grupo. Iniciei lá na área de canais, na formatação do nosso canal de e-commerce da marca Boticário. Depois fomos criando marcas novas, como quem diz Berenice, Eudora. E logo na sequência compramos algumas empresas, criamos outras marcas também. Então hoje são 8 sites diferentes, né? Então tenho um tempinho já ali de grupo, venho do mercado financeiro antes, trabalhei no Banco HSBC por 12 anos também antes disso, trabalhei uma parte dele nos canais digitais também, então também que me ajudou muito a entrar nesse mundo do e-commerce. E vai ser um prazer aqui agora dividir um pouco aqui essa trajetória aqui do grupo que a gente tem e como é que tá e os desafios que a gente tem agora. Não, ótimo. Não, prazer é todo nosso. E aí, você entrou lá há 13 anos, você já viu o e-commerce nascendo no Boticário. A gente estava batendo esse papo um pouco antes, né? Então, acho que eu queria perguntar com você como funcionou do início, né? Quais foram os principais desafios para fazer com que o Boticário decolasse no e-commerce e como é que o consumidor brasileiro vê o e-commerce hoje. A gente falou um pouco de omnichannel. Detalhe mais um pouco de desafio, como que é o modelo atual de e-commerce. Legal. Eu acho que no começo, né, obviamente a marca Boticário é uma marca de franquias, com rede de lojas, né, como sua origem. Ela foi avançando em outros canais, né, e na época também, desde o começo lá que eu tinha um foco muito grande na parte estratégica de ser multicanal, de desenvolver novos canais. Foi aí que a gente começa a trabalhar de uma forma melhor, né, com investimentos maiores para o canal de e-commerce, ainda pequeno no começo, né, e foi evoluindo ao longo dos últimos anos. Mas o objetivo, desde quando eu entrei na empresa, era, em algum momento, fazer o Omnichannel com a marca Boticário usando a nossa rede de franquias. Nem existia o nome Omnichannel ainda, falava muito multicanalidade, né? Mas a intenção já era, sim, a gente, pelo menos, estruturar primeiro o canal, né, toda a operação, todos os fluxos, meios de pagamento, atendimento, né, toda a parte estrutural que fica por trás, né, de uma operação, para daí a gente desenvolver o projeto do Omnichannel. E aí, em 2019, a gente inicia efetivamente esse modelo de Omnichannel com a marca Boticário, depois, na sequência, com a marca Quem Diz Berenice. E hoje a gente utiliza-se, né, da nossa rede, um percentual bem grande dos nossos pedidos já passam pelos nossos franqueados, tanto no modelo de clique e retire com as nossas quase 4 mil lojas, quanto também nós temos, junto aos franqueados, eles também operam outros canais com uma venda direta, eles têm pontos, né, de estoque também centralizados, então a gente também faz delivery hoje de mais de 750 pontos, que nos proporciona ter essa velocidade, né, estar próximo ao consumidor, poder também fomentar esse trabalho junto com os nossos franqueados e cada vez construção desse ecossistema. Então, os grandes desafios foram, primeiro, construir esses canais e cada marca que a gente foi criando, a gente foi agregando e trabalhando em cima disso. E, obviamente, as marcas novas teve um desafio são marcas novas, né? Também um desafio de marketing forte, de branding, né? Junto não só no e-commerce, mas nos outros canais. E depois a gente foi também, a cada momento que a gente adquiriu, por exemplo, a Beleza na Web, alguns anos atrás, que já era uma operação bem grande de e-commerce. O desafio maior foi de olhar todas essas marcas e como que a gente ia montar essa operação de uma forma cada vez mais eficiente, né? Então, não é fácil também você adquirir empresas, né, trazer para o nosso modelo, perder as coisas, né, com risco de perder coisas boas que tem nessas empresas. Então, a gente também foi trabalhando ao longo dos anos. Então, somos 8 marcas, né? Então, Boticário, Quem Diz Berenice, Eudora,
Depois teve Vult, né? A gente adquiriu a Vult anos atrás. A própria Beleza na Web, que é o nosso e-commerce multimarcas, né? Então a gente começa também a aprender a trabalhar com outras marcas, não só com marcas próprias que a gente fabrica, né? E isso é bem importante no nosso ecossistema. E depois a gente cria uma marca chamada We Paris e a gente adquire a Truss e a Dr. Jones, né? Mais recentemente, uma linha de produtos mais masculinos, né? De cosméticos masculina, com lâminas, né? Te indico, top. Boa indicação aí, pessoal. Coisa boa. Então, o desafio maior foi depois a gente agregar essas marcas e estruturar toda essa operação. Tá? A complexidade de trazer novas marcas, né? Eu acho que nem todo mundo sabe que a empresa começa como Boticário, depois vira o Grupo Boticário, né? Que é a composição dessas marcas. E hoje ela está entre os top 10 varejistas brasileiros. Assim. O brasileiro gosta do Boticário. Então a pergunta é... Mas a gente falou muito de P&D aqui. Como se explica esse sucesso aí no brasileiro, essa marca, né? Essa potência que é a Boticário hoje? Eu vou usar uma frase do Arthur, que é um dos sócios, né, donos da empresa, o Arthur Greenbaum. Ele fala que é muito E e não O. Né? A gente, hoje, acho que uma das grandes fortalezas do grupo é ser multicanal, multimarcas e multiparceiros. Então, quando a gente falei de todas as nossas marcas, mas além dessas, a gente ainda, né, tem licença para fabricar e distribuir marcas como a Australian Gold, como uma linha da Pampers, por exemplo, né, como eu comentei com você antes. Mas a gente multicanal, então a gente, além do e-commerce, temos, né, nossas lojas físicas, temos nosso canal de venda direta, temos o canal do B2B, então a gente também tem algumas das nossas marcas no varejo, em redes de farmácia, em alguns varejistas, canal alimentar também. Então é um canal mais recente, que a gente ainda está evoluindo, também vem crescendo bastante. Então, e temos parceiros muito importantes. Então os nossos franqueados, venda direta passa pelos franqueados, parte do e-commerce já está passando pelos franqueados. Então a gente consegue aproveitar muito essa capilaridade que nós temos, né, as 4 mil lojas e as operações locais deles, para nos facilitar, né, ter uma eficiência melhor. Mas também depois, quando a gente compra a Beleza na Web, a gente desenvolve ela como um marketplace. Então hoje também a Beleza na Web, nosso site, é um marketplace. Né? Então nós também temos sellers, temos um número grande até de sellers já, que também são parceiros nossos para a gente poder também, às vezes, expandir algum portfólio, usar portfólios diferentes que a gente não tem, né? Poder complementar o que a gente tem hoje no site. Né? Então, além do B2B, nós temos distribuidores. Então, tem toda essa parte da parceria, fora fornecedores, obviamente, de toda a cadeia que nós temos, quando a gente olha para a fabricação dos nossos produtos. Então, acho que ele está muito pautado, acho que no sucesso de desenvolver bem todos os canais, com todas as marcas, entender qual canal, qual marca eu vou operar com foco principal, não é tudo para todo mundo, não é uma receita de bolo para todo mundo, e também junto aos nossos parceiros, para poder também dar escala, né, em velocidade e eficiência em todo esse processo. Então você está dizendo que são estratégias diferentes, né? Você tem a marca própria, Boticário, daí você tem uma Beleza na Web, que é ali um multimarcas online, onde você tem um marketplace de sellers que querem vender. E aí, olhando isso, né, tanto o atendimento das marcas próprias, como também o atendimento dos sellers, do ponto de vista logístico e e-commerce, né? Como que você vê esse desafio? Como é que você consegue entregar qualidade de serviço para esses dois principais canais hoje? Então, desde lá, acho que esse foi sempre um dilema dentro do mercado, né? Quando começam a crescer os marketplaces e quando a gente cria um modelo omnichannel em Boticário, a gente cria de um formato como se fosse um marketplace, né? Porque a gente usa a nossa rede de franquias, que são empresas locais, mas que vendem, obviamente, os nossos produtos. Então, a gente aprende bastante nesse modelo, né? A gente cria uma estrutura para poder estar junto com eles, capacitá-los também, porque hoje eles viram operadores logísticos praticamente. Então a gente tem dentro da nossa logística um time, uma área que faz esse trabalho de capacitação, de apoio em termos de boas práticas, de simuladores até. Temos franqueados que têm CD hoje, para você ter uma ideia, CDs até de tamanhos interessantes. E a gente deu esse apoio até para montar essas operações, né? Para trazer um pouco mais essa expertise, trazer fornecedores, né, já negociados com a gente. Então também a gente fez um papel muito forte. Isso deu bastante aprendizado para a gente começar a trabalhar com os sellers. É diferente, obviamente, né, quando a gente olha para a nossa rede de franquias, já existe uma relação, né, específica e a gente tenta copiar, trazer boas práticas disso para a gente começar a fazer esse trabalho com
com os sellers. Uma das coisas que ficou claro desde o início foi que a gente viu a necessidade de criar um serviço de entregas. Então, hoje, dentro da minha estrutura, a gente primeiro, na verdade, decide investir numa plataforma logística há alguns anos atrás. A gente compra uma startup chamada Equilibrium. Então, a gente vê, além do crescimento de todos os canais no grupo, da evolução da logística, do papel estratégico, a logística cada vez mais dentro de uma conversa estratégica dentro das marcas, a gente vê a necessidade de fazer esse investimento. Isso nos abriu portas para poder começar a abrir uma empresa logística, a prestar serviços logísticos. Então, hoje a gente tem um serviço chamado Beleza Envios, que a gente oferta para os sellers. A maioria dos sellers hoje já estão utilizando esse serviço. Além de ser uma fonte de receita, a gente consegue garantir, de certa forma, esta experiência. Então, sempre o foco foi esse. Como que eu garanto, né? É a nossa marca, são os nossos padrões, como é que a gente tenta garantir ao máximo essa experiência. Então, a gente fez isso no modelo do Omnichannel com os franqueados e agora vem evoluindo, né? Ainda estamos no começo, estamos evoluindo o canal do Marketplace, mas já estamos ofertando esses serviços e aí estão tendo resultados bem interessantes. Melhora custo, melhor performance, NPS de consumidor. Então, a gente já tem indicadores muito fortes que provam que a gente tendo mais na mão, né, tendo uma experiência melhor, uma gestão melhor em cima e um contato muito próximo com esses sellers, né, que é o mais importante, né, ter essa relação de parceria e não de cobrança, faz com que fique cada vez mais um ganha-ganha para todo mundo. Né? Acho que o resumão da ópera é estamos cada vez mais evoluindo na criação desse nosso ecossistema, que eu acho que é esse que é o foco principal. É uma visão do seller enquanto cliente também, né? Também. Não somente o cliente final lá que consome o produto da Boticário. E aí, para atender todo esse nível de serviço, a gente viu aí pela mídia que a Boticário vai abrir uma nova planta de produção. Então, como é que é a estrutura hoje? Vocês têm CDs espalhados por onde? Onde estão essas plantas aí espalhadas pelo Brasil? Em termos de Fabris, nós somos duas fábricas, uma em São José dos Pinhais aqui, né, que é a origem de tudo, e alguns anos já faz alguns anos já, acho que 10 anos já quase, a fábrica lá na Bahia, em Camaçari, e agora, né, recentemente foi divulgada uma nova fábrica, que começou o projeto agora, é um projeto de anos ainda, né, para começar a botar uma fábrica de pé, um projeto super interessante, em Minas Gerais. Ao longo dos anos, a gente foi crescendo em termos logísticos, em termos de centro de distribuição. Então, o primeiro foi em registro, já fazem 13 anos, 14 anos atrás quase. Antigamente era só em São José dos Pinhais, com a fábrica, tudo junto. Né? Então, quando vira grupo, expande em todos os demais pontos. E hoje já somos 9 CDs, incluindo mais as operações de e-commerce. Então, são 3 operações de e-commerce que nós temos, uma em Cajamar, uma em registro e uma aqui em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. E muito também a parte de armazéns, né? São 3 armazéns de fábricas, né? Cada fábrica tem um armazém, nós temos um outro armazém também, muito pautado com matéria-prima, né? Algumas coisas de produto acabado. Então, estamos fazendo diversos investimentos e também dentro da divulgação que foi feita dos investimentos de Fabris, lá que foi feita também, a parte de logística também está inserida. Então, a gente também avança nos crescimentos desses CDs, investimentos nos CDs, ampliação desses CDs que nós temos hoje e até a criação de alguns novos que a gente está desenhando para os próximos anos. Então, o crescimento está exponencial e precisa ter investimentos para poder garantir, né, um nível de serviço e poder ter essa capacidade. Atender essa demanda. Atender, né, toda essa demanda. E falando hoje do e-commerce, a gente estava conversando também no offline sobre essa aderência do consumidor para comprar online. Então a pandemia foi uma grande alavanca que todo mundo começou a experimentar isso. E aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre o que é esse conceito de omnichannel, omnicanalidade e qual o benefício para o cliente poder comprar online, o que ele ganha com isso e como que a sua experiência tem sido? Eu acho que hoje é essencial. Hoje é difícil a gente falar com um cliente online ou offline, né? Então, cada vez mais o cliente é da marca. Então, isso já... Você vai nos eventos, você vê todo mundo falando, mas isso é uma grande realidade. Hoje, um consumidor, ele quer ser atendido, ele quer ter um bom serviço, quer ter um bom produto. Então, o conceito nosso, quando a gente olha para dentro da nossa rede, a gente viu essa oportunidade de desenhar esse modelo omnichannel. Tínhamos esse nosso diferencial, essa capilaridade de ter uma rede já super robusta,
né? Quando a gente vê outros cases mundiais, muita gente teve que investir em dark stores, avançar estoques, né? Muita gente ainda está fazendo muito isso, né? Então, já tive acesso a alguns cases mundiais. A gente teve essa facilidade, a gente já existe isso. Então, a gente investiu muito em tecnologia primeiro, capacitação, processos, né? E times, né? Em poder capacitar os nossos times para poder operar esse modelo. Mas hoje, quando a gente olha para o consumidor, né? O consumidor ele precisa de opções. Então, tem um clique... Ele enxerga lá no carrinho dele, tem um clique e retire, que é rápido para ele. Pô, eu vou lá no shopping hoje, tem 4.000 lojas. Se é mais fácil para ele, ele vai ali, pega na loja, está pronto lá em poucas horas, ele consegue retirar o pedido dele, né? Não tem o frete da entrega. E acaba também tirando um pouco esse atrito de algumas situações de entrega, né? Ausências, tem muita gente que tem dificuldade, não tem ninguém em casa, não tem mais portaria. A gente fala aqui em Curitiba quase não tem mais porteiros, agora tem porteiros virtuais, né? Como é que deixa a entrega? Então, hoje a entrega ela é uma dificuldade também. Então, muitos consumidores acabam optando pelo clique e retire. Então, é uma opção, não uma regra, né? E quando a gente olha para o delivery, o grande diferencial que está nos ajudando muito é ter o produto próximo do consumidor. Então, obviamente, eu tenho que ter esse estoque, tenho que ter esse produto lá na ponta. Nem tudo eu tenho, por isso que eu tenho CDs. Né? Eu preciso atender o consumidor de alguma forma. Então, quando eu tenho esse pedido completo dele lá na ponta, ele recebe rápido, ele recebe em um dia. A gente tem uma média hoje de entregas no modelo do Omnichannel de 1,3 dias de entrega. Média Brasil. Então, é um grande diferencial que acaba sendo, e obviamente para o consumidor que está acostumado a essas marcas, quando eu olho para o Omnichannel, né, as nossas marcas próprias, a comprar numa loja física. Então, facilita muito isso. E isso a gente vem evoluindo para outras marcas, tentando achar como... Acho que o grande desafio que a gente tem pela frente é como aproveitar isso no cross-branding, marcas, canais, porque, obviamente, tem modelos fiscais, tem questões que a gente precisa trabalhar. Então, esse vai ser um desafio aí para os próximos anos, como que eu consigo aproveitar cada vez mais esse modelo. Então, é ter o produto, a marca, no momento certo e da forma que o consumidor melhor quiser, né? Se ele for numa loja física, ele vai ter o mesmo preço que ele vai no e-commerce e ter experiências que cada canal vai dar. O e-commerce vai dar um tipo de experiência, a loja vai dar cada vez mais uma experiência de loja física, de serviço, de atendimento diferenciado. Então, o grupo tem investido muito nisso também, né? Separar as experiências, mas o importante é o consumidor saber que ele tem essas experiências independente do canal que ele vai escolher naquele momento. Não, isso você mencionou, né? A logística era talvez colocada de lado e depois vem a pandemia, ela acaba sendo colocada no centro das estratégias das empresas, né? E hoje a marca é importante, mas o tempo de entrega também é um critério, imagino eu, para tomar a decisão do consumidor, para comparar ou não um produto. Então, se está próximo no país que é continental, né? Se está próximo do consumidor, as 4.000 lojas grão numa Fortaleza do Boticário, pelo que você está explicando. E aí, falando de Fortaleza, de diferencial, cuidados pessoais, beleza, né? Ainda é um mercado super competitivo, né? E a Boticário, ela enxerga, ela se posiciona como para se diferenciar com a concorrência nacional e também com os importados que, de alguma forma, estão aí mais disponíveis e viáveis para o consumidor brasileiro. Como que ela se diferencia hoje da concorrência? Eu acho que eu comentei um pouco já. Acho que a grande diferenciação é esse modelo multimarcas, multicanais, multiparceiros, sabe? Então, e ter estratégias específicas, né? Ter uma estratégia, obviamente, buscando as sinergias ao máximo entre canais e marcas, até em desenvolvimento de produtos, né? Ter muita clareza do foco, mas eu acho que esse está sendo o grande diferencial, né? Hoje somos líderes do mercado no Brasil, né? O grupo hoje é líder no mercado de cosméticos, líderes em várias categorias, como perfumaria, por exemplo, né? E tem muita clareza no mercado. Então, acho que o grande diferencial, se a gente estava falando internamente, quando a gente olha todos os canais que a gente opera, a gente não consegue enxergar no mundo, às vezes, exemplos que operem todos esses canais, sabe? E consegue operar também de uma forma eficiente. Então, acho que o que o grupo mais investiu e mais tem dado foco é exatamente em ter o olhar para cada um desses canais, mas também um olhar amplo, a gente chama de um só grupo, de como que a gente enxerga cada canal e onde que tem... Porque nem todo canal é um fora do outro, né? Que nem o e-commerce com loja. Né? O Omnichannel é isso, você tem uma interseção. Sim. Então, como que funciona essa interseção dentro da estratégia?
Como que eu funciono isso e trago eficiência e trago diferencial que a gente tem. Né? O próprio B2B, a gente escolhe algumas marcas, né, para poder começar a entrar no mercado. A gente opera essas marcas também no nosso canal na Beleza Não Web, né? Conhece outras marcas também, né, que poderiam até ser concorrentes, mas nessa hora a gente não é concorrente. Né? A gente também é parceiro. E isso, no começo, poderia até ter algumas dúvidas, mas a gente vê que, cara, funciona. Então, eu acho que essa multicanalidade tem sido um grande diferencial e entender o papel de cada marca, onde que eu vou operar e como que eu vou operar cada marca dessa, sabe? É isso que tem alavancado muito o crescimento nesses últimos anos. Luciano, a gente está agora em outubro, então está chegando o maior evento do varejo global, e não é diferente no Brasil, que é Black Friday, tá? Então eu queria que você desse para a gente aí um contexto de qual a pressão, qual é o impacto que dá nas operações de e-commerce, né, no Black Friday. Quando que começou a Black Friday do Boticário? Se é em outubro, se é muito tempo antes, o processo de planejamento. Detalhe um pouco para a gente, por favor. Olha, a gente brinca lá que o e-commerce a gente chama de Beauty Week, tá? A gente não chama de Black Friday, porque a gente agora também, na verdade, faz promoções ao longo do mês de novembro inteiro, mas muito focado também na semana, né? E a gente chama de Beauty Week. Para a gente começa em junho, julho, porque o planejamento, aí cada marca, cada e-commerce a gente acaba tendo um planejamento diferente. Então, quando a gente olha, por exemplo, as marcas próprias, hoje esse dia, né, essa data promocional, essa data que existe hoje no nosso varejo, a gente integra a loja física, né? Então a gente acaba tendo a decisão dos produtos, quais produtos que a gente vai ter as maiores promoções, né? Porque tem produto com 70% de desconto, 60%. E aí, lá em julho, a gente começa discussões de volumes, de quais são as ações e quais são os produtos, até para fazer dentro do nosso supply, dentro do planejamento de fabricação desses produtos, para a gente poder, e já estamos abastecendo já há um tempo, a gente der um mês de outubro, é um mês forte de abastecer os nossos CDs, seja os nas marcas próprias, já com o processo pós-fabril, quanto também na nossa multimarcas em Beleza Não Web junto aos fornecedores. Então, é um planejamento que começa bem cedo, com várias frentes de trabalho. E para a gente, cara, não é só novembro, né? Nós temos marcas muito, muito presenteáveis. Então, o Natal é muito forte. Então, é uma emenda. A gente já prepara as operações para o mês de novembro e logo em seguida para o mês de dezembro, para esse grande pico. A gente chega a quase triplicar, né? Dependendo nas datas lá, principalmente, quase mais que o dobro do volume. E a operação, a gente monta uma operação com uma capacidade mais que o dobro que a operação normal, baseline, que a gente tem ao longo do ano. Então, a gente, obviamente, temos algumas sazonalidades ao longo do ano, com as marcas próprias em Dia das Mães, né? Namorados, Dia dos Pais, algumas novas datas, como Semana do Consumidor, né? Por exemplo. Mas nessa, a gente tem que sempre ter um planejamento também, mas nessa a gente acaba tendo, porque tem contratação de temporários. Né? A gente separa, na verdade, quando falo de operações, tá? Quando eu olho aqui para a parte de operações, são 5 frentes agora de trabalho. Uma frente de CDs, de estrutura de CDs, então não é só pessoas, a gente também revê layout das operações para adaptar, às vezes a gente faz algumas adaptações pontuais para aquele período, coletores, mesas, estrutura, parte de infra, nisso, muito forte. A parte, obviamente, de tecnologia, né? Então tem muita preparação de sistemas, de link, de teste de stress. A gente também faz melhorias, muitas melhorias ao longo do ano, pensando nessa data, quando tem um pico de vendas para ter uma produtividade maior. Então tem uma parte muito forte de tecnologia, tem uma parte muito forte que a gente chama de Customer Service, né? de CX, mas de atendimento, então de fluxos, processos de atendimento. Então tem também nosso time de atendimento acaba tendo que ter uma capacidade maior, mas a gente reforça muito esses fluxos, processos, junto à logística, ao time de atendimento, tá? E um quarto, a parte de transportadoras. Então a gente também olha, vê se estamos com o número de transportadoras adequadas, se a performance, se eu preciso incluir mais alguma coisa. Então a gente faz um plano, prepara elas e faz um plano junto com elas, antes, com os volumes, garante os volumes, percentuais com cada uma delas, faz reuniões, senta. E obviamente que durante a gente faz uma gestão,
não é nem diária, é quase que de hora em hora e alguns fluxos muito diariamente com as transportadoras acompanhando na vírgula, na unha, como é que estão as entregas. Porque além de aumentar as vendas, a gente percebe que o consumidor também nessa data, como ele compra muito promocionado, ele fica mais ansioso, que eu quero esse produto, não posso perder essa oportunidade. Então, ele fica mais sensível também. Então, por isso que a gente prepara muito mais ainda para tentar garantir essa experiência. Tem o quinto ponto, que é o ponto do marketplace, né? Um trabalho junto aos sellers e aos franqueados também do Omnichannel, que a gente também tem trabalhos específicos para esse período para saber as capacidades de cada um deles. Que tem situações que eu acabo até limitando, né? Se ele não tem a venda começa alta, se ele não tem uma capacidade de operar isso, a gente põe um limitador também, pode colocar. A gente até tem conseguido não colocar, mas a gente faz esse trabalho, esse pré-trabalho, para não só vender e depois daí, franqueado, seller, vai conseguir atender ou não, né? No tempo que a gente... Porque ele também tem um pico lá de vendas, franqueados principalmente, porque eles também estão operando nos outros canais nessas datas, né? E obviamente na Friday, né, nos últimos dias, dá aquele pico, a gente é obrigado a aumentar um pouco os prazos, né, naquela data específica, mas muito tentando terminar o quanto antes, porque já vem o Natal, a gente não pode acumular, né, com os pedidos já do Natal. Então, com certeza o momento mais desafiador para a gente no ano. A gente fala desse ano, a gente sempre fica falando das histórias, dos anos anteriores, e aprende muito com as questões dos anos anteriores, para a gente cada vez mais ter a beauty perfeita que a gente fala, né? Então, pode estar tudo bem agora, eu só vou ficar tranquilo para fechar o ano quando passar o processo de beauty depois do Natal, porque demanda muito da gente, né? Então, a gente faz ali, tá com o time comercial, hora em hora, também a gente fica muito junto entendendo os volumes, quais produtos, qual que eu posiciono melhor na operação. Esse trabalho prévio de produto é muito importante para a operação logística, saber o que está vendendo mais, o que vai ser promocionado, porque a gente prepara a operação com esses produtos estarem já em uma quantidade melhor, em espaços melhores dentro da operação, para ter um ganho de produtividade, porque às vezes vende um produto que está num parte guardado lá no... Nossa, até você conseguir processar tudo isso, se demora demais. Então a gente fica muito próximo com o time comercial, desde o planejamento e durante a execução também, para garantir, né? E a gente sabe que vão ter desvios. É difícil, é impossível acertar a demanda 100%. Então essa proximidade no durante, ela é essencial para o sucesso. E a gente assumir que vai ter produto que vai vender mais do que estava imaginando, vai ter produto talvez que não vendeu tanto que não está, e a gente vai ter que se adequar dentro da operação. Às vezes os volumes podem ter vindo mais, a gente tem que... Como é que eu vou fazer se eu tenho uma capacidade X? Então a gente vai no durante, o durante é muito... Tem que ter gente dedicada ali acompanhando de hora em hora como é que está indo, para ver se não tem alguma surpresa, alguma coisa, sabe? Então o durante é bem divertido, vamos chamar assim. Uma Week divertido no durante. Exatamente. Né? Durante a semana você também tem que calibrar e mudar a rota que for necessário. Né? Rever os prazos que eu estou prometendo, né? De acordo com a previsão. Então eu tenho que fazer isso antes, não adianta fazer depois, já foi. Você vendeu e já prometeu o prazo. Então a gente acaba tendo que estar muito ali em cima de como é que está indo. E acompanhando depois as transportadoras, a gente sabe que tem desafios, a gente sabe os desafios logísticos que tem no Brasil. A gente sabe que cada vez mais chega nessa data... Algumas transportadoras acabam não dando conta de todo o volume que ela absorve de todos os clientes. Então, essas proximidades são muito importantes. A gente chega nas datas, na semana, a ter no nosso escritório um representante das nossas transportadoras lá, juntos, para a gente estar ali nessa conversa. E a gente fala, cara, me fala que você não vai conseguir, que eu prefiro. Não é problema você falar, não consigo fazer. Porque daí a gente adequa, eu tenho um plano B, eu tenho um plano C, eu prefiro que eles façam. A parceria é isso. Já até o cara prometer e não cumprir, e depois falar, atrasou por causa do volume. Então eu prefiro, né? A gente acaba não trabalhando muito com leilão de frete. A gente seleciona as transportadoras, os parceiros e faz um trabalho muito próximo com eles, que na minha visão, na minha experiência ali, acaba funcionando melhor, principalmente para datas como essa. Você consegue... às vezes tomar alguma decisão diferente, alguma negociação diferente, alguma coisa específica que acaba acontecendo ali naquele momento. E alguma coisa acontece. Vai acontecer, está dado,
mas como que a gente lida com o problema quando ele vai acontecer. Por isso do processo de pós-venda, principalmente. Tem uma crise X, como é que a gente atua? E tem as situações que a logística acaba atuando numa crise de preço, um produto que a logística tem que resolver aquela situação, né? De como que ele vai atender. Então a gente está muito nesses ciclos de crise, de poder atuar rápido em algum problema que possa acontecer, né? Um problema vai acontecer. A questão é se preparar para quando um problema específico for acontecer. A gente já sabe os tipos de problemas que podem acontecer, né? A gente já vive isso há anos. Então, se o problema X acontece, qual que é a atuação em cima dele, né? O que eu falo para o consumidor? Então, acho que é muito nisso. A gente cria um grupo muito forte, muito grande, é muita área envolvida. Falei algumas aqui, mas são mais áreas envolvidas ainda, para poder garantir aí o melhor build de todos os tempos. E toda ano a gente fala isso, vamos fazer a melhor build de todos os tempos. Você nos ensinou várias coisas aqui, né? Que aumenta-se muito a expectativa do consumidor. Transformar isso em uma frustração, realmente você não consegue entregar no prazo esperado, né? Então, e aí você falou de vários pilares assim, muito importantes, né? De pessoas, de processos, de tecnologia. E eu queria fazer uma pergunta mais de curiosidade. Como que a tecnologia apoia essa questão de automatização, até mesmo de inteligência artificial na gestão do CD, no acompanhamento das entregas? O que a Boticário, como ela vê o investimento nesse pilar? Legal. A gente tem, com a Equilibrium, né, que eu comentei, que é uma startup de plataforma logística que a gente adquiriu há alguns anos, a gente evolui no modelo de ter uma gestão mais, né, eficaz ali, um olhar online de como é que estão as entregas, os status, né, de cada transportadora e, na verdade, até antes. Quando a gente começa a evoluir nisso, eu sempre tive uma ideia de como é que eu vou prever que um pedido vai atrasar. Como é que eu consigo, com as informações que eu tenho, com todos os status, né, de transportadora, se eu passo no status A para o status B e esse prazo normalmente é um dia e virou 2, é quase com uma certeza que esse pedido talvez vai chegar um dia com atraso do que estava no previsto. A gente começa, dentro dessa ideia, a desenvolver internamente uma ideia, a gente chamou de gestão de entrega preditiva, através de algoritmo primeiro. Legal. Então hoje a gente tem nós criamos um algoritmo onde a gente faz essa visão preditiva em cima disso, e a gente consegue com isso não só falar com a transportadora, o time que faz a gestão de entregas atua junto com a transportadora com essa informação, e o time de atendimento usa essa informação para ter um novo prazo. E a gente comunica proativamente o consumidor caso tenha algum problema. Isso facilita um monte, né? Redução de atendimento, de satisfação do consumidor, porque muitos consumidores não se importam de ter um dia de atraso. O mais importante é você ser transparente e conseguir comunicar isso a ele. Isso é muito bacana. E às vezes até melhor ainda, o consumidor fica até surpreso que a gente está trazendo essa informação. Então a gente investiu nesse algoritmo, medimos aí desde o ano passado, os resultados disso, e agora estamos finalizando o projeto com inteligência artificial, porque a gente viu o resultado super positivo e agora a gente está incluindo a inteligência artificial para melhorar essa eficiência dessa análise para a gente pegar. Isso desde a compra do pedido. Então, às vezes ele pode parar esse pedido, uma integração com algum problema no mês de pagamento do banco, a gente consegue pegar ou no próprio CD, por algum motivo específico. Então a gente agora consegue ter desde o processo do pagamento dele até a entrega. E aí agora com esse modelo a gente acredita que vai melhorar a eficiência cada vez mais, porque a gente usa dados estatísticos. Uhum. Né? Tem uma chance de atrasar de tantos %. E obviamente que a gente até mediu lá a eficiência, chegou a quase 70%, 60 e poucos %. Então com a inteligência artificial a gente deve chegar perto de 90%, 95% e melhorar ainda mais a experiência. Então isso é bem diferente do que a gente viu no mercado. Até esses tempos de uma palestra lá no Fórum do E-Commerce Brasil, a gente comentei sobre isso lá e conversamos com vários players, então acaba sendo uma coisa bem inteligente. Como que a gente chegou nisso? Tendo uma plataforma proprietária, tendo investido nisso, tendo gente que entende disso também para poder ter no sistema tudo isso, e o grupo vem investindo também forte em inteligência artificial em várias frentes. Então a gente começou a conectar tudo isso. E é uma coisa que, de repente, numa próxima conversa, a gente pode avaliar como que vai ser os resultados disso, mas a gente entende que é bem inovador e necessário para poder
né, dar uma experiência cada vez melhor para os nossos consumidores. É impressionante. O consumidor quer ser informado que o prazo vai mudar, mas ele quer saber. Isso diminui muito a fricção, melhora a experiência. Muitas vezes a gente consegue não atrasar, porque a gente pega o problema no começo e atua com a transportadora e às vezes muitos pedidos, um percentual grande de pedidos a gente consegue reverter e consegue entregar às vezes dentro do prazo. Então às vezes não é nem só comunicar, é tentar atuar naquele pedido que tem um risco alto de atraso e dependendo do motivo a gente consegue atuar e entregar dentro do prazo. Então essa é uma parte legal também. Então tem essas duas frentes de atuação e de comunicação com o consumidor que é bem importante. Ótimo. Nossa, que aula aí que o Luciano deu pra gente. Eu acho que a gente falou bastante coisa aqui. A gente falou de Black Friday, falou dos desafios do varejo, de e-commerce. Então, assim, eu vou começar aqui fazendo meu agradecimento em nome da Logcomex pela sua presença aqui, Luciano. E, enfim, queria colocar aí para você se tem algum outro ponto relevante que você acha legal colocar da Boticário, que não foi falado. Eu acho que a gente falou quase tudo. Uma coisa que eu gosto de falar bastante, e até nessa última palestra eu comentei, hoje o e-commerce, eu gosto de falar, ele não é apenas mais um canal. São vários canais dentro de um canal. Então, quando eu olho a operação nossa do e-commerce, eu atendo o site próprio, eu atendo o marketplace, eu atendo o omnichannel. A gente vende também marketplaces out, né, que fala em Mercado Livre, em alguns marketplaces. Então, às vezes, cada marketplace desse tem suas particularidades. Você também tem que ter um olhar, fluxos, processos diferentes. A gente tem alguns fluxos de loja, de omnichannel, que nem eu comentei. Isso exige, tem o presentear, a gente tem para Boticário, por exemplo, o processo de presentear, que a gente monta esse presente dentro da operação, exige para a operação um fluxo, né, um processo diferente. Então hoje, um e-commerce puro, que tinha um site, tinha um CD, etc., já não existe mais. Então, isso aumentou muito a complexidade. Então, acho que o que também tem nos diferenciado agora foi ter esse olhar, não só que é só o volume que aumenta, que o volume traz, obviamente, complexidade, que exige investimentos, capacidades para poder operar esses volumes, mas essa gestão dessa complexidade. Eu tenho numa mesma operação uma marca que tem um item ou 2 itens por pedido, enquanto eu tenho uma marca que faz uma ação com 12 amostras que tem 15 itens por pedido. Se eu misturar isso tudo dentro da operação, eu não vou ter a melhor produtividade. Então, como é que eu olho para todas essas particularidades e monto e deixo a operação mais eficiente? Óbvio que não estamos no nível de eficiência, né, máxima, estamos longe disso ainda. Mas esse olhar de multicanalidade dentro do e-commerce, para mim, esse olhar faz com que para operações logísticas fica mais fácil da gente investir tempo, investir algumas conversas internas dentro até do grupo e explicar essas complexidades, porque às vezes a gente é comparado com o volume do abastecimento das lojas, abastecimento do CD, né, da outra parte da logística do grupo. E não dá para comparar, são coisas completamente distintas. Fluxos são outras logísticas. Então, eu acho que isso, dentro da conversa que você falou do papel da logística estratégico, isso tem sido muito importante dentro dessa parte estratégica. Tá? Então, acho que, só para complementar isso, né, é ter esse olhar que existe toda essa complexidade ao redor, e isso faz com que uma operação logística tenha que ter esse olhar para poder ter uma operação cada vez melhor. Então, acho que é por aí. Uma boa mensagem, né? O e-commerce, vários canais dentro de um canal. Não, eu queria agradecer mais uma vez. Obrigado, Luciano. Foi um prazer. Que venham mais sessões dessa aqui para falar de tecnologia e de outros assuntos. Desejo uma excelente semana, o Beauty Week para vocês dentro do Boticário. E obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Obrigadão. Um abraço.